Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos aqui no dia 9 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre a fertilidade é a marca de autenticidade. O nosso texto base é João capítulo 15, versículo 8, e o texto diz: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse devocional de hoje, ele é muito importante, porque ele vai falar da marca de autenticidade dos verdadeiros discípulos de Jesus. Quando falamos sobre autenticidade, a modernidade vai dizer que as pessoas autênticas são as pessoas que são o que elas querem ser ou o que elas sentem que são. Mas, ao mesmo tempo, essa busca autônoma por ser autêntico sofre muita pressão das redes sociais, da opinião pública, do consumismo, das tendências culturais. E isso vai levar a uma incoerência em que se busca autenticidade numa era em que há uma autenticidade fabricada. A prova disso é o que surgiu na modernidade como a cultura do brand pessoal. O que é isso? É a busca da autenticidade influenciada pela necessidade de você performar identidades sociais, ou seja, você constrói uma identidade pessoal e se torna um produto a ser vendido. Então, como que nós vamos falar de autenticidade numa era em que essa autenticidade é fabricada? Se na modernidade ser autêntico é você ser aquilo que você sente que é, por quê? Porque na modernidade a verdade, a autenticidade é relativa ao indivíduo. Então, se tudo é autêntico, tudo é verdadeiro, como que nós vamos reconhecer o que é realmente autêntico? Percebe que na modernidade nós estamos andando em areia movediça. E isso nada mais é do que viver em auto-engano. Será que eu sou uma pessoa boa só porque eu me sinto assim? Será que uma pessoa acreditar que está sendo autêntica faz dela autêntica de verdade? Será que nós corremos o risco de estarmos autenticamente enganados? Será que Jesus não está nos alertando ao dizer que nos últimos dias nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Nem todo aquele que acredita ser algo realmente é o que deve ser? Para sairmos desse labirinto pós-moderno e dessa confusão com relação à autenticidade, Jesus faz uma declaração muito objetiva e concreta. Ele vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 16, que pelos frutos vocês serão conhecidos. Jesus, ao declarar que pelos frutos somos conhecidos, está afirmando que a verdadeira autenticidade pode e deve ser avaliada objetivamente e não subjetivamente. Ou seja, não é como eu me sinto que vale, mas é a partir de um critério de avaliação objetivo e concreto que a minha autenticidade é avaliada. Diferente da ideia moderna de autenticidade que se baseia no sentimento e na autoimagem, a autenticidade bíblica tem como evidências frutos concretos, frutos visíveis. E para entender fertilidade como marca de autenticidade, nós temos que voltar ao princípio. Porque no princípio, quando Deus cria o homem, o primeiro ato de Deus com relação a esse homem é abençoá-lo para que ele seja fértil. Por isso que no mandato cultural de Deus, em Gênesis 1:28, Deus abençoa esse homem para que ele seja fértil. O mandato cultural nada mais é do que uma concessão de poderes para que esse homem possa cumprir a sua missão. E a missão do homem é frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. E aí que nós chegamos então no Evangelho de João capítulo 15, a partir do versículo 7, em que ele vai falar que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e sereis meus discípulos. Isso quer dizer que o homem desde o princípio foi abençoado para ser frutífero, foi abençoado para multiplicar. Nessas palavras, Jesus está falando sobre
de voltarmos a esse lugar original em que estamos nele. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras em vocês, vocês darão fruto. Vocês voltarão a esse lugar de produtividade e esses frutos glorificarão ao Pai e assim vocês serão meus discípulos. Então a autenticidade, ser autêntico, ser de verdade é ser frutífero por estar de novo em Cristo Jesus. E quando nós falamos aqui de dar frutos, nós estamos falando de que tipo de frutos? Para que isso não soe subjetivo, para que isso não soe abstrato, para que isso não soe metafórico, nós queremos tentar organizar quais são esses frutos que a palavra está se referindo. Para entendermos melhor isso, nós queremos separar a nossa vida cristã em 3 estações. Uma primeira estação, que nós vamos chamar de estação da salvação. Uma segunda estação, que nós vamos chamar de a estação da santificação. E uma terceira estação, que nós vamos chamar de a estação da missão. Na primeira estação da vida, nós vamos dar os primeiros frutos, que a Bíblia vai chamar de frutos de arrependimento. João Batista, Jesus, os apóstolos e a igreja do primeiro século enfatizavam frutos de arrependimento como evidência de uma experiência de salvação genuína. Esses primeiros frutos de arrependimento nada mais são do que as primeiras mudanças que são provocadas na nossa vida por causa da experiência de regeneração. Uma das maneiras de entender isso é observar a jornada de Israel dentro do que nós vamos chamar das 7 festas. Por quê? Porque ele passa primeiro por Páscoa. Páscoa tem a ver com salvação, tem a ver com um novo nascimento, nascer para uma nova realidade. E o primeiro dia depois de Páscoa já representa a festa de pães asmos. O que significa essa festa de pães asmos? É a festa do pão sem levedo, que tipifica uma nova natureza sem malícia, sem maldade, sem perversidade. Representa o dia seguinte da experiência da salvação, que mostra a necessidade de uma consciência de mudança. Essas primeiras mudanças fala de tudo aquilo que deixamos de viver para começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, esses primeiros frutos, que são frutos de arrependimento, fala do que deixamos para viver uma nova natureza em Cristo Jesus. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Isso fala de pães asmos, de viver uma nova vida sem fermento, das primeiras mudanças que deixam claro um antes e um depois de Cristo na nossa vida. Então essa primeira estação, que é a estação da salvação, é a estação em que nós temos experiências de fé, é em que nós resolvemos nossas questões do passado, é em que nós ouvimos o chamado de Jesus para vivermos a nossa primeira infância espiritual. E então, dentro dessa jornada de crescimento espiritual, nós chegamos na segunda estação. Essa segunda estação está relacionada ao nosso processo de santificação. Nós somos salvos, regenerados e agora, a partir da caminhada do relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo, nós somos modelados segundo a imagem e a semelhança de Cristo. O processo por meio do qual o Espírito Santo começa a produzir as evidências desse trabalhar no nosso homem interior. Essas evidências é o que nós conhecemos como fruto do Espírito no singular, porque fala da divina semente a partir do qual nascemos de novo. E todas as virtudes desse fruto do Espírito florescem a partir do momento que nós cultivamos esse relacionamento com Deus. A partir do momento que fomos libertos de uma vida viciosa por Jesus, aprendemos a viver verdadeiramente livres, uma vida virtuosa com o Espírito Santo de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 11, vai chamar isso de frutos de justiça. Essa segunda estação fala do nosso processo de santificação, das evidências do fruto do Espírito, do desenvolver estatura de filhos, de uma relação de amor no tempo presente, do siga-me a Jesus, dos primeiros passos, fala de Pentecostes nas nossas vidas. Até que então nós chegamos numa terceira estação, que nós vamos chamar aqui da estação da missão. Por quê? Porque fala agora dos frutos associados à
nossa missão de dar testemunho e de pregar o evangelho a todas as nações da terra. Nessa terceira estação, dar frutos vai estar associado à multiplicação de discípulos, porque Jesus comissiona os seus seguidores, os seus discípulos, em Mateus 28, a partir do versículo 19, a ir e fazer discípulos a partir da semente que você recebeu, a partir da semente que você se tornou, sendo lançado no mundo, você deve ir e, indo ao mundo, multiplicar da natureza que está dentro de você. Esse terceiro estágio está relacionado à missão, à responsabilidade da pregação do evangelho do reino e do testemunho da realidade da nova criação. Está falando daqueles que vão sofrer dores de parto para ver Cristo sendo formado em pessoas. O que vamos entender com relação a isso? Que em Cristo não há esterilidade, que no reino de Deus não há improdutividade. Uma vez que estamos em Cristo, somos frutíferos. Portanto, a esterilidade, a improdutividade, a falta de frutos na nossa vida cristã, seja qual for a estação que você esteja, é um mal a ser evitado. Por quê? Porque dar frutos é uma marca de autenticidade. Se somos de verdade, se estamos em Deus de verdade, somos frutíferos. Porque se não somos frutíferos, talvez o que vivamos seja uma religiosidade. Porque religiosidade, ao invés de dar frutos, dá espinhos. Porque a religiosidade é estéril por si só. Ela não está em Cristo, ela está baseada em autojustificação ou justificação pelas próprias obras. É por isso que no nosso devocional nós citamos algumas profecias que denunciam a falta de frutos em Israel, mesmo Deus dando a Israel todas as condições para que eles fossem frutíferos. E quando olhamos para a profecia de Isaías capítulo 5, nós vemos que a improdutividade, a esterilidade espiritual, a falta de uma vida frutífera tem consequências seríssimas. Essa profecia de Isaías, capítulo 5, é considerada por estudiosos como um tipo de canto fúnebre, que fala da tristeza que existe ao observar que uma vinha plantada num terreno muito fértil não produz bons frutos, mas produz frutos ruins, contrariando toda a expectativa com relação a ela. E essa condição de improdutividade traz consequências. A primeira delas, perda de proteção e de segurança. O texto fala: tirarei a sua cerca. Muitas vezes nós negligenciamos uma vida frutífera, seja os frutos de arrependimento, ou fruto do Espírito, ou frutos de fazer discípulos, para nos dedicar às nossas coisas, às nossas próprias demandas. Contudo, quanto mais trabalhamos pela segurança pessoal, mais perdemos segurança divina, provisão divina. E isso é uma consequência da esterilidade, de uma vida religiosa estéril e improdutiva. Uma outra consequência é que o texto fala que ele tiraria a cerca e ela seria pisada. Fala de invasão, fala da influência de outros domínios que, ao invés de cuidado, vai trazer destruição. Quando você negligencia ter uma jornada de crescimento na vida cristã, negligencia os primeiros frutos de arrependimento, negligencia fruto do Espírito, negligencia fazer discípulos, você está se sujeitando a uma outra influência, a um outro domínio que, ao invés de trazer prosperidade, vai trazer escassez. Uma próxima consequência que está em Isaías capítulo 5, versículo 6, é que essa vinha não será mais podada nem cavada. Ou seja, quando uma vinha deixa de ser podada, ela perde todo o seu potencial de crescimento e de desenvolvimento. Isso fala que quando eu negligencio uma vida frutífera no Espírito, negligencio frutos de arrependimento, negligencio o fruto do Espírito, negligencio fazer discípulos, eu estou entrando num nível de estagnação espiritual. Então nós nos vemos fora da segurança e da provisão de Deus, expostos a outras influências que não têm como objetivo cuidar, mas destruir. E ao invés de avançarmos e crescermos, ficamos estagnados com o nosso coração endurecido. E aí o profeta vai dizer ainda no versículo 6 que brotarão nela espinheiros e cardos, que falam de escassez e falam de
obras da carne. Isso quer dizer que quando nós não damos fruto do Espírito, nós evidenciamos obras da carne. Nós começamos a viver uma vida espinhosa, produzindo obras inúteis, sem nenhum proveito, sem nenhum valor e significado espiritual. E então, por fim, a última consequência, o profeta fala que Deus vai ordenar às nuvens que não derrame mais chuva. E nós sabemos que dentro da tradição judaica, chuva quer dizer bênção. E isso quer dizer uma ausência total de bênção e favor de Deus sobre a nossa vida. E o que não está debaixo da bênção de Deus está debaixo de maldição, que nada mais é do que a ausência da graça e do favor sobre nós e sobre tudo o que estamos fazendo. Veja como as consequências de uma vida infrutífera são seríssimas. Então, se o homem não foi criado para a esterilidade, por que esse homem chegou a essa condição de esterilidade? Nós vamos entender que a esterilidade é a evidência do homem não regenerado, do homem depois da queda. Por quê? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra carecer no grego é a palavra estéril, que significa falhar em alcançar o objetivo, significa não chegar ao fim, significa tornar-se inferior, destituído de poder. Todos esses significados da palavra estéril no grego confirma que o homem depois da queda falha em alcançar o seu objetivo de ser produtivo. Ser estéril nada mais é do que ser incapaz de gerar, de reproduzir coisas de Deus. Um homem sem Deus, ele é incapaz de reproduzir coisas de Deus. Por isso que João 15 fala: sem mim nada podeis fazer, porque se não estamos em Cristo, estamos separados, e separado dele, nós não temos como gerar coisas que são dele, e nós entramos nessa condição de esterilidade, de improdutividade. Por isso que Efésios capítulo 5 fala para não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Tudo que é treva é estéril, é improdutivo, não tem frutos, só tem vícios. Então é nesse momento que, pela fé em Cristo Jesus e mediante a graça no Espírito Santo, toda a vergonha da esterilidade é removida. Quando nós voltamos lá no princípio da história de Israel, quando Deus chama um homem para que a partir de um homem ele possa constituir uma nação que será o seu povo como um testemunho para todas as nações, esse homem, Abraão, chamado para ser pai, ele não podia ter filhos. Ele era casado com Sara, que era estéril, e assim, crendo na promessa de Deus, ele gerou Isaac, que se casou com Rebeca, que também era estéril, e de Isaac nasceu Jacó, que amou Raquel, que também era estéril. Quem eram esses homens? Eles eram os patriarcas, os progenitores de um povo que Deus chamou de meu povo, Abraão, Isaac e Jacó, e todos eles estavam dentro de um contexto de esterilidade natural. A grande lição que aprendemos com os patriarcas é que para gerarmos algo de Deus, nós precisamos de Deus. Se geramos algo que glorifica a Deus na terra, geramos pela fé, mediante a graça, mediante o poder da palavra de Deus que opera dentro de nós. Por isso que a religiosidade é espinhosa, ela fere, ela machuca, e nós somos chamados para viver uma verdadeira espiritualidade produtiva. E para encerrar, eu quero dizer duas coisas importantes. João capítulo 15, ele vai dizer no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Muitas pessoas associam esse texto com cortar, de lançar fora, mas como nós vemos, aqueles que estão nele e não dão fruto, não são jogados fora, são levantados do chão. A palavra cortar ali significa levantar. Imagine um ramo que se quebrou, mas que fica pendurado e perde a sua capacidade de frutificar. Então ele levanta do chão, ele reenxerta, ele amarra, ele firma, para que então esse ramo possa ser fortalecido e voltar a dar fruto. Cortar aqui tem a ver com disciplinar, reposicionar, para que volte a dar fruto. Se você está em Cristo, mas tem uma vida improdutiva, se você não tem produzido frutos de arrependimento, nem fruto do Espírito, nem discípulos, e tem experimentado as
consequências de uma vida improdutiva, é o momento de ser disciplinado, de ser corrigido, de ser reposicionado, para que então você possa voltar a dar fruto, diferente do que ele vai falar na continuidade do texto, quando ele diz no versículo 6 que se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Ele está dizendo aqui daquele que não permanece como aquele que não pertence. O que é lançado fora é aquele que nunca esteve. Isso quer dizer que quando ele está falando do ramo que é lançado fora, não está se referindo à exclusão, mas está falando de uma separação natural das partes que não são verdadeiramente ligadas a ele. É a mesma relação que ele vai fazer em outro texto daqueles que são plantados no mundo e uns dão fruto, trigos, e outros joio. Falam de duas naturezas distintas que se misturam. Jesus está fazendo aqui então uma distinção do falso para com o verdadeiro. Então é muito importante que nós façamos essa avaliação. Se nós não estamos dando frutos, é porque estamos quebrados, é porque caímos, é porque estamos fracos e precisamos ser restaurados, precisamos ser reposicionados, precisamos ser disciplinados? Ou nós não estamos dando fruto porque não estamos de fato nele, não tivemos ainda a experiência de novo nascimento para vivermos uma nova vida nele? E por fim, lembrarmos que João 15,6 vai dizer que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu e colocou sobre a nossa vida um desígnio, um propósito bem claro e bem definido, que nós possamos ir e dar frutos e frutos que permaneçam, a fim de que tudo o que pedimos ao Pai em nome do Filho, ele nos conceda. Além de sermos frutíferos como uma marca de autenticidade, os nossos frutos precisam passar por um controle de qualidade. Os verdadeiros frutos são frutos que permanecem, são frutos que resistem ao tempo, os frutos que provam a sua autenticidade ao permanecerem. Portanto, biblicamente, não tem como validarmos frutos que não passam pela prova do tempo, não tem como validarmos referências que nascem de um dia para o outro. Tudo é validado pelo permanecer. No mundo que se forma experts de um dia para o outro e que as pessoas estão em busca de resultados rápidos, somos chamados para uma vida cristã perseverante, que permanece com paciência, cultivando diariamente uma vida no Espírito, a fim de darmos frutos para a glória de Deus e que os nossos frutos permaneçam. Então esse devocional é extremamente importante para que de uma vez por todas não venhamos negligenciar sermos frutíferos, que hoje você possa ter uma experiência profunda com Deus, e assim como ele fez com Ana, que significa graça, que da sua esterilidade gerou Samuel, e assim como ele fez com Isabel, que da sua esterilidade gerou um João Batista, que hoje ele possa remover a vergonha da esterilidade, a vergonha de uma vida improdutiva, para que em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, possamos dar muito fruto e assim nosso Deus seja glorificado e sejamos reconhecidos como autênticos discípulos de Jesus. Medite sobre isso, ore sobre isso, compartilhe essa palavra com os irmãos e espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.